Vamos lá. Vou mostrar para vocês o trabalho de extensão que eu fiz em análise de dados para um aluno, tá? O trabalho já foi corrigido, nota máxima. Então hoje eu vou estar apresentando a vocês o trabalho como um todo, completo, diretamente no sistema da Estácio. É importante ressaltar o seguinte: eu fiz um primeiro vídeo que era a teoria, né? A teoria do trabalho de extensão na área de programação de dispositivos móveis, e aqui é a prática do trabalho de extensão de análise de dados completo. Então vamos lá, sem enrolação. Parte número 1, que é a identificação das partes envolvidas. Conforme eu já tinha alinhado com vocês no primeiro vídeo, foi verificado no CNPJ as informações da clínica. O CNPJ está aqui, tá? É o endereço que, quando se abre um MEI, um CNPJ, um Simples Nacional, essas informações elas já constam diretamente no próprio sistema público. Então vai contar quem é o administrador, capital social, a natureza jurídica, o porte da empresa, tudo isso vai constar de maneira pública, independentemente se é MEI, CNPJ ou Simples Nacional, vai dar tudo no mesmo, vocês vão conseguir encontrar essa informação. E aqui vê as informações, ó. A Odonto Company, que foi a clínica que eu escolhi para desenvolver esse trabalho, é uma clínica de referência em odontologia na região de Campinas, atuando com excelência no serviço de prevenção estética dental. Ou seja, vocês escolhem o local e vocês vão ter todas as informações daquela empresa que vocês pretendem trabalhar. O presente projeto de extensão, vinculado à disciplina de análise de dados, tem como objetivo aplicar técnicas de ciência de dados para identificar padrões de faltas em consultas agendadas na clínica Odonto Company. Daqui vem o público da comunidade, o perfil socioeconômico, escolaridade, gênero, faixa etária, dados sociais e a quantidade estimada de participantes. Esse trabalho é o resumo do que foi feito no primeiro, mas mostrando na prática como é desenvolvido. Ou seja, o que eu apresentei no primeiro vídeo, na teoria, na prática é exatamente a mesma coisa. Foi puxado os dados, foi verificado a clínica e todas as informações atreladas a esse trabalho está 100% coerente com o que a empresa oferece. Então, eu tenho a noção de que o público é dos 25 aos 45 anos, eu tenho os dados sociais, o gênero, então tudo que foi passado no primeiro vídeo está sendo colocado aqui de maneira prática no campo de batalha, né? E a gente vem para a situação que foi o problema identificado. O setor de saúde, especialmente os de serviços odontológicos, enfrenta um obstáculo recorrente e de grande impacto: a elevada taxa de faltas em consultas previamente agendadas. Ou seja, esse é o problema da clínica. Essa questão compromete diretamente a eficiência operacional das clínicas, afeta negativamente a experiência dos pacientes e prejudica o aproveitamento da capacidade instalada. Além disso, a ausência não comunicada de pacientes interfere na organização da agenda dos profissionais, gerando ociosidade, desperdício de recursos e perda de receita. Ou seja, foi verificado então o problema da clínica e foi descrito então, né, os problemas que infelizmente ela vem enfrentando. Na parte 1.3, que foi o que me motivou a fazer o trabalho, eu mostro aqui a dificuldade de interpretar dados e comportamentos do consumidor e de que isso impacta significativamente a viabilidade e o crescimento econômico das empresas locais, principalmente das clínicas, né? Então, pelo fato de impactar significativamente o crescimento econômico, que eu escolhi essa clínica para poder apresentar esse trabalho. Dando seguimento, eu fiz exatamente conforme foi solicitado aqui no próprio texto. Explicar como a dificuldade de interpretar dados de vendas e comportamento do consumidor impacta a viabilidade e o crescimento econômico das empresas locais. Tudo o que eu fiz foi, com base na clínica que eu escolhi, ter estudado parte a parte das dores, problemas, soluções que eu poderia oferecer para ela e juntar com a resposta. Me foi passado um problema e junto a isso eu só fiz o trabalho de dar a devida resposta. Então separei em camadas sem perder o foco nem o alinhamento do que me foi solicitado, conforme eu pontuei no primeiro vídeo. A teoria está toda lá. Essa aqui é a prática. É o que de fato é feito na construção do trabalho de extensão.
E daí eu vou dando seguimento com a minha explicação. Os objetivos a serem alcançados, tá? Então, definir eles de maneira bem clara, que é capacitar 5 empresários locais com técnicas básicas de análise de dados, melhorar a tomada de decisão em pelo menos 75% da empresa participante, fomentar a criação de uma rede de suporte contínuo entre os empresários. O plano de trabalho, conforme já havia conversado no primeiro vídeo, segue da forma como eu ensinei, tanto começando pela parte número 1, que seria a coleta de dados, os questionários, a roda de conversa, a análise dos dados coletados, a elaboração do plano de treinamento, a documentação do processo. A metodologia segue da mesma forma como eu havia dito no primeiro vídeo. Então temos aqui o número de empresários, satisfação dos pacientes. Ou seja, em resumo, esse trabalho de extensão que eu desenvolvi da matéria análise de dados, ela segue exatamente como a teoria do primeiro vídeo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o trabalho de extensão não é nenhum bicho de sete cabeças. É algo tranquilo, é algo fácil e é algo prático que todos vocês conseguem desenvolver tranquilamente. Foi primeiro construído o título, porque é importante que com a construção de um bom título vocês consigam ter uma noção do que vai ser feito abaixo. Então, se eu pinto meu cabelo de azul e vou usar uma roupa preta, sabe? Eu vou usar algo que combine, que esteja alinhado do início ao fim. Então vocês pegam um tema que faça sentido para vocês, porque com base nesse tema que o trabalho vai ser desenvolvido. Quando vocês vão dando continuidade, vocês vão escolher o local, como eu já havia comentado com vocês. Depois vocês vão identificar o problema que a empresa possui e vai descrever esse problema de maneira clara, detalhada, sem perder o alinhamento, tá, do problema identificado pela empresa. Vai demonstrar a motivação acadêmica, o motivo pelo qual vocês escolheram essa clínica e pela qual vocês querem apresentar um serviço, uma ideia, uma solução para poder sanar o problema interno que eles possuem. Depois vocês vão estabelecer os objetivos a serem alcançados. Então, de quais são os objetivos para essa clínica, né? Vai ser para capacitar os 5 empresários? Ok, mas se for para capacitá-los, vai ser de que forma? Pelo Zoom, pelo YouTube, palestra, workshop, walking. De que maneira vocês podem ensinar para os empresários sobre dados, para que eles possam ter um maior controle perante a clínica, sabe? Vai ser para melhorar a tomada de decisão, de que forma, de que maneira, sabe? O planejamento do projeto, qual é o cronograma dessa atividade? Então vai começar com a coleta de dados, ok. Vai ter uma entrevista com o sócio, o CEO, o gerente, ok. Vai ser feita ali uma roda de conversas em grupo, ok. Análise dos dados, como é que vocês vão recolher os dados coletados? Vai ser por meio de um formulário, vai ser por meio de um forms, por meio de um vídeo, por meio de uma live. De que maneira vocês vão conseguir coletar os dados das pessoas envolvidas no projeto? E de que maneira vocês vão documentar esse processo? Vai ser com foto, lista de presença, prints? Qual a metodologia utilizada por vocês? Então, assim, já segue aqui, ó. Descrever os métodos utilizados para a realização da atividade de extensão, como entrevistas, roda de conversa. E ele já dá o que vocês precisam fazer. Vocês vão trabalhar em cima disso. Então, instrumento e indicadores para avaliar o impacto do treinamento. Pois beleza. Então você segue. Começando pela primeira parte. O número de empresários participantes. Quantos foram no total? São 5? São 10? São 15? Qual a satisfação dos pacientes referente ao projeto que vocês criaram? A comparação de desempenho empresarial. De qual é a comparação desse desempenho, do início ao fim, sabe? Análise qualitativa e quantitativa. Além dos indicadores quantitativos, a análise qualitativa também será um componente importante da avaliação. Então, vocês conseguiram fazer uma avaliação prática, funcional, conseguiram demonstrar isso com as palavras de vocês, para que, ao ser apresentado, tenha assim então todo o passo a passo do objetivo, do cronograma, do passo a passo, e no fim vocês vão mostrar a avaliação dos resultados. Então, como é que ficou a avaliação total,
de todos dessa clínica, tanto dos pacientes até mesmo dos clientes, né? Vocês podem fazer uma abordagem geral para que eles possam demonstrar o que eles acharam. Esse feedback vai ser acumulado e vocês vão poder fazer a apresentação. Então vocês têm fotografia, vocês tiraram foto do dashboard, o que vocês fizeram, vocês podem linkar, tá? Aqui ficaria em função de um link e os arquivos ficam na parte de baixo. Mas como tem os dados do aluno, eu não vou mostrar a parte final, né, por conta dos dados dele. Mas fora isso, é isso aqui. O trabalho de extensão é exatamente isso. É algo tranquilo. A teoria já vai trazer um norte para vocês. Aqui é só o trabalho pronto, já foi enviado, já saiu a nota máxima. Então aqui é para vocês terem um norte. Vocês podem pausar, podem ler, ver esse trabalho repetidamente até que vocês tenham um norte e consigam desenvolver sozinhos. Qualquer coisa, podem contar comigo.